Maquete, gravando. Olá, pessoal. Eu sou o Peter Sana. Estamos nessa live no canal do Peter Sana. Hoje eu estou com a Alana Carrijo, né, que é uma amiga e pesquisadora, que já está há um tempo na academia, e hoje ela vai apresentar um pouco sobre a pesquisa do doutoramento dela. É um prazer estar aqui com a Alana, saber sobre a pesquisa dela, o quanto pode acrescentar, né, academicamente para a nossa comunidade, o quanto pode acrescentar na vida dos trabalhadores, né, como uma reflexão. E a partir dessa pesquisa, Alana, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua carreira e as suas pesquisas que você vem desenvolvendo durante essa trajetória. Eu queria agradecer ao Peter por esse convite de participar do canal dele, que tem vídeos tão interessantes, divertidos, um conteúdo tão bacana. Eu sou assistente social, né, formada pela UERJ, fiz mestrado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional na UF, e agora estou fazendo doutorado em Serviço Social também, na UFRJ. E assim, o meu processo, né, desde o final da graduação, eu venho estudando sobre a questão do trabalho, né, e tem mais relacionado ao significado do trabalho, né, não só a questão da precarização, mas também a questão da ética do trabalho, né, e ele como um significado também cultural e simbólico para a nossa sociedade. Então, desde o TCC que eu venho fazendo essa pesquisa, depois no mestrado eu também segui nessa linha e fui tentar entender o que tem significado o trabalho no momento contemporâneo que a gente vive em crise. Então, eu estudei um pouco sobre o que é a crise contemporânea e quais são as especificidades desse momento que a gente está vivendo. E agora, no doutorado, eu também, né, ainda estou iniciando, mas estou tentando seguir nessa pesquisa de tentar problematizar o trabalho enquanto atividade em si, né? Não só essa questão da exploração que a gente sabe que existe, né, que a classe trabalhadora sofre, mas também pensar o trabalho por dentro, né? Então, o que eu pensei aqui em falar um pouquinho hoje com vocês vai ser nesse sentido, né, de trazer algumas problematizações sobre o trabalho. Ótimo. E por tocar nesse assunto de trabalho, né, a gente vive um período aí muito obscuro em que pensar no século XXI, a gente ter pessoas sendo resgatadas em condições análogas à escravidão, né? Chega a ser um impacto na nossa percepção e fica o alerta, né, de que muitas coisas mudaram, mas algumas coisas se perpetuaram. E eu creio que você vai concordar comigo que a perpetuação de determinadas coisas se dá pela continuidade do sistema capitalista, né? Principalmente com o neoliberalismo sendo propagado como estilo de vida, né? Não só dentro da economia, né? Mas dentro da cultura, dentro da sociedade em si. Existe um fetiche da mercadoria que transforma diversas outras atividades que deveriam ser para a gente curtir, por exemplo, o carnaval, ou uma saída para beber, determinadas coisas como essa, né, às vezes a gente cria um fetiche com determinados produtos e glamoriza determinadas atividades culturais. Elas se tornam caríssimas à população e quem consegue usufruir usa aquilo como uma maneira de esbanjar uma condição financeira que é construída, né, a partir das noções, desde lá, nosso início da vida, né, em que a gente aprende que uma coisa é melhor do que a outra, que uma pessoa é mais importante do que a outra por conta da sua capacidade de consumo, e aí entra a questão do consumismo como uma coisa inerente à nossa sociedade por construção do capitalismo neoliberal atual, e aí aquelas pessoas que têm mais prestígio na sociedade são as pessoas que menos trabalham, mas que mais têm capital, né? E esse capital ele só é adquirido por conta da exploração do trabalhador, né? Porque o trabalhador quer consumir aquele mesmo produto, ele quer
ter a noção de que faz parte da sociedade, né? E ele só tem isso, às vezes, quando ele consegue consumir, quando ele tem a capacidade de consumo. E agora, com essa conjuntura global, né, tecnológica, inclusive hoje a gente está fazendo essa live por conta das inovações tecnológicas que foram promovidas nos últimos 10 anos. Né? E você fala sobre uma conjuntura de crise global, né, a partir de 2008, que praticamente mudou as relações e que, com a terceira revolução industrial, criou novos mecanismos para exploração. Como é que você vê essa conjuntura a partir de 2008 e a relação que isso tem com essa microeletrônica tão avançada? Pode ir por parte, tá? Sim, então, mas foi bem interessante porque você foi falando e foi passando por várias questões mesmo, né? Desde essa questão mais objetiva da exploração do trabalho, das condições de trabalho que a classe trabalhadora tem sido colocada, né? Desde aí desse desmonte que foi o neoliberalismo, década de 90, né? E a gente aqui no Brasil que já estava vindo de uma constituição recente, né? Tentando colocar direitos sociais em prática ali, saindo de uma ditadura e redemocratizando, mas logo a seguir a gente veio com o neoliberalismo e já desconstruiu e começou a desmontar isso tudo com privatização. E isso, inclusive, tem também o aspecto da tecnologia, né, que foi sendo desenvolvida e eliminando os postos de trabalho. Então, isso coloca a classe trabalhadora numa situação muito complicada. Mas você também trouxe a ideia do trabalho, né? O que é o trabalho, quais atividades podem ser denominadas como trabalho ou não, né? Porque aqui também eu tenho um objetivo de tentar questionar um terreno em comum que existe, né? Mesmo no ideário da classe trabalhadora, sobre a atividade do trabalho, né? Porque a gente reivindica muito que nós possamos ter uma condição de trabalho, né? Condições dignas de trabalho, que a gente consiga ter um salário minimamente justo, né? Mas essa própria definição do que é o trabalho, né? Uma mesma atividade, ela pode, dependendo do contexto em que ela esteja, ela pode ser trabalho ou não, né? Se você canta para ganhar dinheiro, né? Se você vende isso como mercadoria, é trabalho. Mas se você faz isso no seu tempo livre, né? Então essa mesma atividade ela não é denominada como trabalho. Então isso é uma característica, né, própria da nossa sociedade, da sociedade moderna, né, da sociedade capitalista, que se organiza em torno da lógica da mercadoria. Porque o que importa é a finalidade de você vender, né, e receber dinheiro em troca. Então, a finalidade é sempre o dinheiro. Isso traz um sentido, né, completamente diferente para as atividades produtivas na sociedade capitalista, né, que diferente de sociedades anteriores, né, na antiguidade, até a Idade Média, você tinha ali uma situação muito de dominação também e de exploração, só que era num sentido diferente, porque eram sobre relações pessoais, né? A gente tinha ali uma influência muito grande da religiosidade, né? E, então, as relações eram uma dominação pessoal direta, né? Você tinha dominação masculina, você tinha um patriarcado também já, mas eram relações de dominação direta, estavam inseridas ali num contexto de vida social, né? Você não tinha uma esfera separada da produção, um momento específico da produção. Você tinha atividades que precisavam ser desenvolvidas, né, para a reprodução da sociedade, mas essa denominação que a gente faz hoje de, por exemplo, o mundo do trabalho, isso mesmo já coloca, né, como existe uma cisão ali que foi feita pelo desenvolvimento do capitalismo, que colocou a esfera da produção num lugar separado das outras atividades de reprodução da vida, né? Isso acontece também com o trabalho doméstico, a gente terceiriza, né? Então a pessoa, quando você cuida da sua própria casa, isso não é trabalho. Quando você cuida
Quando você vende essa atividade, isso se torna um trabalho. Essa palavra, né, ela denomina atividades completamente diferentes, né? E isso faz a gente perder a noção do conteúdo daquela atividade. Porque aí não importa muito se você, por exemplo, dá aula ou se você participa da produção de uma bomba atômica. Vamos colocar um caso bem extremo. O que importa é o trabalho, né? A gente não pensa muito sobre o conteúdo daquela atividade. Se a pessoa trabalha, então ela deve receber um salário e ela está fazendo uma coisa que está construindo, participando da sociedade, construindo socialmente alguma coisa, né? Mas aí é que a gente chega na parte que essa lógica, como a gente perde de vista a concretude, ela se torna uma lógica destrutiva. Quando o princípio passa a ser multiplicar dinheiro, ela se torna uma lógica autodestrutiva. Por isso que aí a gente vai chegar nesse contexto de crise, né? O acúmulo, né, ele tem uma subida e tem uma descida, né? Porque o acúmulo ele nunca é extremamente apenas uma subida. Porque o capitalismo, ele, na sua essência, tem as próprias crises que são para sua reconfiguração. Ele entra em crise para se reconfigurar e readaptar às novas realidades. Inclusive, essas novas tecnologias servem para o capitalismo recriar segmentos de atuação na própria sociedade. E aí a sociedade acaba ficando muito mais estigmatizada com determinadas inovações que elas servem mais para umas pessoas acumularem mais do que outras, aquelas que têm recursos, que têm terras, que têm o capital, de uma maneira geral, elas saem na frente nesse processo, porque a sociedade ela é dinâmica, né? Igual você falou aí, durante a história, na sociedade pré-capitalista, a gente tinha outras relações, né? Hoje em dia a gente se vê interligado ao nosso trabalho de maneira virtual. Eu, lá na escola, fico o tempo todo, né, entrando em contato com o pessoal para avisar isso, para avisar aquilo, grupo de WhatsApp para poder avisar os pais sobre reuniões, sobre alunos que vão sair mais cedo. Quer dizer, a gente tem as novas relações e a gente vê que o capitalismo ele se apossa disso. Não foi uma correria durante a pandemia, você deve ter reparado, né, e todo mundo que está assistindo deve ter reparado, do boom da tecnologia, né, invadindo as nossas casas. A gente teve que trabalhar de casa a partir desses recursos de informática, de tecnologia, e isso teve uma interferência gigantesca na nossa vida, porque agora a gente já não consegue mais voltar para aquele status anterior. E fica uma noção de que a gente está trabalhando cada vez mais e exercendo atividades que são trabalho, que são a modificação da natureza a partir disso, como você falou. Às vezes a gente faz uma limpeza em casa, às vezes a gente produz música, por exemplo, que é o meu caso, mas isso não é visto como um trabalho, é visto como uma atividade alternativa, um lazer. Mas o desempenho, né, a força que é executada, a produtividade, ela está ali dentro dessa atividade. Você fala sobre esse agravamento do desemprego estrutural. Como é que isso está ligado a essa terceira revolução industrial? Então, esse que é o ponto, né? Assim, por que é essa primeira problematização que eu fiz introdutória, né, sobre o significado do trabalho? Por que ela é pertinente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Justamente pelo agravamento do desemprego estrutural. Por quê? Né? A gente teve ali no século XX, né, foi um período de grande expansão para o capitalismo, com a industrialização, né, que acelerou demais a produção e o próprio desenvolvimento tecnológico também. Então, o Fordismo ali foi um movimento de expansão do capital, mas ele foi também um movimento muito peculiar, porque ele expandiu em mercado, né, criando novos produtos. Você teve aí o automobilismo, né, então, tanto os carros quanto geladeira, esses eletrodomésticos. Você teve aí um novo segmento que se expandiu, né, e isso gera consumo e isso gera empregos, né? Então, ele conseguiu gerar uma capacidade de empregar pessoas em novos setores, né? Empregar muita gente, e fora que era
uma produção em massa, né? E era um trabalho ser recortado, né? Aquela atividade que a gente conhece bem dos tempos modernos, de Charlie Chaplin. Então, isso empregava muita gente, gerava muito emprego, né? E também os produtos que eram completamente novidade, né? Então, criou também um mercado de consumo. Agora, depois desse boom, né, a gente pode dizer que a terceira revolução industrial foi a microeletrônica, né? Aí a gente tem os celulares, microchips, só que essa já é uma tecnologia que ela elimina emprego, ela não cria emprego, né, na mesma proporção, porque o capitalismo ele precisa estar sempre se expandindo, né? Ele tem essa lógica de estar permanentemente em crescimento. Então, ele cria uma novidade, né, ele desenvolve aquilo, ele vai quando aquela situação se esgota, justamente porque ele não pode viver estagnado, né? Porque senão até ele não tem uma lógica equilibrada, né? Ele vive de criar o excedente, né? E esse excedente que ele cria, ele vem justamente da exploração do trabalho. Então, ninguém investe um dinheiro numa produção se for para receber, ter um retorno, né, igual ao que ela investiu, né? Sempre é investido um dinheiro com o objetivo de ter retorno, de ter um lucro. Esse lucro, ele é obtido exclusivamente da força de trabalho, né? E por quê? Porque ela é a única mercadoria, né? Nossa força de trabalho é a única mercadoria que pode ser explorada, ela pode produzir mais do que ela recebe em troca para sua própria reprodução, né? Nós, a partir da nossa capacidade, nossa energia, nosso raciocínio, e dependendo do estímulo que a gente tem para desempenhar determinada tarefa, então nós somos um capital variável. A gente consegue produzir muito mais do que aquilo que a gente recebe. E é daí a fonte, né, de excedente que o capitalismo se apropria, né, para poder dar impulso em um novo processo produtivo, né? Porque senão ele fica estagnado e também isso gera crise. Isso aconteceu na Revolução Industrial, né, quando os cercamentos provocaram a ida de trabalhadores, pequenos produtores de terra, a ida para as cidades, né, porque as máquinas também passaram a fazer o trabalho que era feito braçalmente, né, que era o trabalho braçal passou a ser substituído pelo trabalho maquinário no campo. E o pessoal que trabalhava no campo foi para a cidade. Só que a cidade também já estava passando por esse processo. Os homens e mulheres viraram operários, né, operando essas máquinas que foram inseridas na realidade da sociedade urbana. E aí você tem as máquinas dominando o campo, as máquinas dominando a cidade, e o homem e a mulher passam a ser meros operadores dessas máquinas, diminuindo, como você falou, né, a intensidade dos trabalhos de criação, que fica restrito a outras pessoas, mas em menor quantidade. Porque você cria a máquina, aquela máquina faz o trabalho braçal daquela pessoa e proporciona um resultado muito mais satisfatório em nível de lucro. Você precisa pagar menos funcionários. E aí, a gente tem uma nova mudança, né? Essa mudança que em várias etapas da história aconteceram, de processos de trabalho que foram sendo alterados, seja por interferência dessas máquinas a vapor, a combustível como diesel, gasolina, e agora, né, eletricidade em alta, né, muitas máquinas, desses microcomputadores estão operando a partir de energia elétrica e é um novo tipo de relação trabalhista, porque eu tenho visto muita gente no tal home office e desempenhando de casa as suas atividades, né, de criação, de produção e tendo que cumprir um determinado horário, às vezes até maior do que quando trabalhava em um determinado local, né? Mas é bem isso, assim, a pandemia, ela eclipsou, na verdade, uma questão, né, que já existia, ela piorou, né, agravou situações
as contradições, principalmente a gente enquanto Brasil, né, e economia periférica. Então, a gente teve as nossas questões agravadas por conta da pandemia, né? Mas, seguindo essa lógica da crise, né, de explicar essa revolução tecnológica, porque é justamente essa eliminação do trabalho, né, ela cria uma contradição, uma dificuldade para o próprio capitalismo, porque aí se você tem o trabalho como a única fonte de valorização, né, se a gente entende que só o nosso trabalho pode produzir um valor excedente, e você elimina esse trabalho também com a própria tecnologia, então você tem um impasse, né? E o capitalismo começa a chegar nos tempos agora que a gente está, né? Por conta tanto que do desenvolvimento tecnológico, que desde essa microeletrônica, a gente não tem... Agora a gente pode até chamar da quarta revolução industrial, que é da inteligência artificial, né? Indústria 4.0, só que isso também já é uma consequência, assim, um agravamento, já desde da microeletrônica, desde o final dos anos 80, que a gente não tem um boom, uma expansão do capitalismo, né? O neoliberalismo ele veio tentando fazer esse movimento, mas isso não aconteceu, né? A gente já está aí desde o início, a gente já entrou no século XXI nesse contexto de crise, e a gente só está se aprofundando nele. Então, porque o que o sistema aconteceu com o sistema, né, de modo global? A gente tem sempre que entender o capitalismo como um sistema global, porque ele foi desde a colonização, ele vai se expandindo, né, ele vai conquistando territórios, expropriando terras, expropriando corpos, e ele é um sistema totalitário, né? Ele vai incluindo tudo dentro da lógica dele, da mercadoria. Então, a partir da pesquisa que eu faço, e depois a gente pode deixar aí as referências para quem quiser, afirma que a gente está chegando no limite, né? Que esse movimento de expansão ele tem um limite, e é um limite do próprio desenvolvimento do tempo de trabalho, porque você precisa, né, ao mesmo tempo... Por que a tecnologia foi avançando muito rápido? Porque você precisa diminuir o tempo de trabalho, né? Porque nosso tempo de trabalho custa dinheiro para o capital. Então, ele precisa economizar o máximo do tempo que você gasta. Por isso que a tecnologia ela corre, né? Porque para tentar agilizar as coisas. Então, essa diminuição constante do tempo de trabalho, né, do quanto que ele aumenta a produtividade por minuto, né? Então, esse aumento da produtividade pelo tempo de exploração, ele tem um limite, ele precisa ter um limite, porque o tempo ele tem um limite, né? E a própria natureza está nos apontando os limites, os recursos naturais, né, que podem ser explorados. Então, uma das características dessa crise que a gente está vivendo agora e que traz esse agravante e que a gente tem essa impressão de que a gente vive um retrocesso, né? Porque tem situações o capitalismo se desenvolve, a tecnologia se desenvolve, mas o trabalho não melhora, as condições de trabalho não melhoram. A gente tem situações análogas à escravidão, né? Então, mas qual é o contexto? O contexto que é diferente, né? Porque essas situações de pobreza, essas desigualdades extremas, elas, no século XX, elas existiram para expandir o capitalismo. Ele explorou, ele escravizou, né, para expandir o mercado. E agora a gente está numa situação de que essas expressões da questão social e essa precarização do trabalho, elas significam um movimento de decadência e de colapso do capitalismo, porque ele não está conseguindo criar uma nova onda de expansão, um novo movimento, um impulso, né? Porque é por isso que a gente vive, né, no momento do mercado financeiro, né? A gente vive das especulações, e são títulos da dívida pública. Então, todo mundo, né, até o próprio trabalhador quer tentar fazer um investimento em alguma coisa para render um jurinho ali,
Se a gente for aqui, não vai caber a gente expandir tanto, mas se a gente for ver da onde vem os juros, os juros, eles a princípio vêm do trabalho também, porque ele já é uma Alguém expectativa. produziu, né? Alguém produziu aquele recurso que foi disponibilizado para alguém. Então, se essa pessoa não usufrui desse resultado da produção, esse excedente, né, entre aspas, que para alguém vai ser excedente, mas talvez para o trabalhador em si que está direto ali, aquilo ali fosse o essencial para ele sobreviver, né, com dignidade, se assim a gente pode dizer, né? Sim, porque então a gente, os juros ele vem dessa expectativa de que aquilo vai se valorizar, né? Eu vou te emprestar um dinheiro, você vai me devolver com juros. Só que você vai me devolver já com a expectativa de que você vai ter investido, vai ter explorado alguém, vai ter valorizado aquele dinheiro e você vai receber os juros depois. Só que existe, o que a gente também está agora vivendo, existe um mercado especulativo que ele já não tem mais conexão com esse trabalho, né? É uma projeção tão grande porque por conta da crise, né, a gente tem os bancos centrais injetando dinheiro, né, e nos Estados Unidos são trilhões de dólares, assim, são números, quando a gente começa a pesquisar, né, são números, assim, mais de 200% maior do que o PIB mundial, entendeu? Então, se você, esse número está totalmente desconectado, né, do PIB, que é a produção, que é da onde está o trabalho, se está tão desconectado assim, é porque a gente também a gente está numa economia que se alimenta do futuro. A gente está se alimentando da expectativa do futuro. Então, esse trabalho ele ainda não aconteceu, essa exploração do trabalho ainda não aconteceu. O que a gente tem são pessoas desempregadas, né? E existe sempre uma projeção de que vão gerar empregos, esse investimento aqui vai gerar emprego. Então, vamos. E aí injeta um monte de dinheiro no mercado, só que aquilo não se realiza. Né? Então, a gente tem agora uma desconexão entre capacidade produtiva e capacidade de consumo, porque o capital também precisa da gente para comprar as mercadorias. Claro, com certeza. Ele coloca a gente na extrema pobreza e a gente não consegue comprar a própria mercadoria. Então, ele fica Sim. um excesso de produção ali parado, sem ter por onde escoar, né? E aí a gente também tem que parar, e aí que vem essa questão. Por isso que tem a ver com o que eu estava falando sobre qual o sentido da gente defender o trabalho, porque a gente precisa entender se ainda faz sentido a gente lutar pelo pleno emprego. Será que é possível? Porque senão a gente acaba lutando contra a própria tecnologia e a gente também tem que deixar claro aqui que a questão não é a tecnologia, gente. Ninguém é contra o desenvolvimento tecnológico e a nossa capacidade de criativa, né, de inventar Sim. coisas que facilitem a nossa vida. Só que tudo depende de como isso é aplicado, né? E tem muitas coisas que são boas mesmo, só que às vezes a gente enxerga como uma coisa ruim, porque está roubando um emprego. Mas, por exemplo, a gente já tem supermercados que você já não tem praticamente ninguém trabalhando, né? Eu vi outro dia uma reportagem, não sei onde era, mas as pessoas entram, pegam o produto na prateleira, sabe? Já tem um mecanismo lá depois para repor, ela não tem ninguém. Quando você coloca no carrinho, né, o produto já é identificado pelo carrinho, já aparece ali quanto ele custa, o peso dele, todos os detalhes, e você não tem ninguém interferindo nisso, não tem ninguém para pesar. Tem o caixa, quando você vai passar lá, ele já percebe seu cartão de crédito ou sua conta e já faz o débito da sua conta, ou se for, no caso, o cartão de crédito, ele já faz, computa ali aquele valor do seu cartão de crédito e você não tem praticamente ninguém ali, a não ser aquelas pessoas que estão operando em alguma central de relacionamento, os problemas que possam acontecer com isso, né? E você tem um detalhe aí, que é o exército de desempregados pressionando aqueles que estão empregados a trabalharem mais. E o patrão, ele se utiliza desse artifício para poder explorar ainda mais. Eles falam assim para o funcionário, tem um monte de gente lá fora que trabalharia o dobro do que você está trabalhando,
pela metade do seu salário. Então, você trabalha direito, você produz o máximo que você puder, porque eu posso te mandar embora e contratar essa outra pessoa. Porque, como você falou, o capitalismo também precisa do consumidor, né? E um exército muito grande de desempregados inviabiliza essa possibilidade de ter um consumo. É por isso que algumas democracias voltadas também para o capitalismo visam dar um mínimo de consumo para uma boa parte da população, né? Que são os programas de transferência de renda, né? Que aí você transfere a renda de quem tem mais para quem tem menos, dando uma mínima capacidade de consumo, que aí traz o, entre aspas, né, um bem-estar para essa pessoa, claro, dentro da lógica do capitalismo, né? Porque existem várias lógicas, inclusive até estereótipos de beleza a serem cultuados, né? A gente tem determinados estereótipos que são criados para poder fazer com que as pessoas consumam determinado segmento da sociedade. Por exemplo, a indústria sexual, né, cria um padrão para que as pessoas consumam produtos vinculados ao sexo dentro daquelas normas de padrão de beleza, dentro daquele contexto histórico de uma determinada época. A gente viu pelo passar da história que determinados padrões eles se modificam e algumas coisas estão atreladas a isso. Inclusive hoje, as pessoas buscam ter determinadas aparências e se utilizam da tecnologia para isso, né? O que são esses filtros de Instagram, de TikTok, né? Que modificam completamente a nossa aparência em função de um padrão. Isso é uma construção para vender determinados produtos, para adaptar novas demandas, e as pessoas que estão desempregadas, que não têm poder de consumo, elas não conseguem atingir determinados setores, né? Como, por exemplo, uma pessoa que é desempregada, ela não consegue tomar uma cerveja num bar que todo mundo está tomando, né? Aquele bar ali, ele tem o estereótipo da atualidade, as pessoas estão frequentando e aquela pessoa sente vontade, não só por questão de lazer, que a gente sabe que tudo que é construído no nosso entorno tem uma questão de consumo, tem uma questão vinculada à produtividade, e isso tudo vai se encaixar perfeitamente com a lógica neoliberal, né, que é transformar a sociedade em uma reprodutora dessas lógicas. Você já falou, né, sobre a eliminação do trabalho vivo, dos processos produtivos, né, e as crises econômicas, né, essas idas para cima, e uma hora vai ter que entrar em crise e o capitalismo vai entrar num processo de reconfiguração. Dentro disso também tem a questão climática, que os processos produtivos a gente viu aí no último governo que nós tivemos. Você destrói uma mata e coloca o gado para pastar ali, aquilo ali tem uma interferência diretamente no clima, nas relações sociais, o contexto político-econômico que a nossa atualidade tem vivenciado. Você acha que é propício para poder ter uma melhora nos sistemas de produção? Onde que você vê que a luta de classe pode estar inserida diante dessas crises, crise climática, crise do capitalismo? Como que você vê essa construção toda na atualidade? Esse momento que a gente está vivendo é de muita expectativa, né? Com o governo Lula aí entrando. Então, a gente tem essa ideia de que as coisas podem melhorar, né? Mudar muito, mas agora mesmo a gente está vivendo aí a situação lá da terra indígena, dos Yanomamis, né? Como que isso vai ser enfrentado. Mas, dentro aqui, é claro que a gente está, né? São vários, vamos dizer, vários níveis, assim, de problematizações, né? A gente tem aqui, eu trouxe primeiro num sentido mais geral, né, mais amplo do sistema capitalista como um todo, né? O trabalho é uma coisa que é global. E a gente tem o nível da política, né? Que aí vem nessa parte até onde o Estado consegue administrar e é capaz de interferir nisso, porque existem questões imediatas, né? Como foi essa crise que a gente está vivendo agora, de desnutrição, de mortes, né, de crianças. E então, assim, isso
é um outro nível da problematização, né? Porque senão a gente coloca aqui, quando eu for falar sobre a luta de classes, né? Parece que quando a gente fala sobre o capitalismo estar atingindo um limite e ele está em um movimento de decomposição, né? E de decadência, não é para dar o sentido de que não existe nada que a gente possa fazer, né? E de que é só a gente esperar mesmo que ele vai se desmanchar, né? E vai virar uma outra coisa, né? Vai virar uma outra sociedade e muito menos uma sociedade mais próxima do socialismo. Não é sobre isso quando a gente fala de limite do capital, né? E sobre crise no sentido de um colapso. Pelo contrário, é que nós, né, enquanto classe trabalhadora, a gente precisa se apropriar o máximo possível do momento que a gente está vivendo, desse contexto político, né? E essa é uma questão que às vezes a esquerda, né, e as organizações políticas têm dificuldade de entender o momento que a gente vive, e às vezes isso acaba dando até abertura. Isso permite que os movimentos mais à direita consigam ganhar um espaço muito maior, né? Porque a gente está vivendo no momento de que as relações as expressões de ódio, né, são muito grandes e uma violência extrema, a insatisfação das pessoas, porque tudo isso que a gente está falando, né, sobre o desemprego, isso vai aparecendo no dia a dia, né? A gente tem essa cultura, como você falou, e toda uma ideologia, né, uma propaganda de mídia sendo colocada de que você, né, só depende de você mesmo para conseguir ganhar um dinheiro, você pode ser empreendedor, você pode individualmente, você consegue fazer alguma coisa se você se esforçar, né? Só que o movimento, a força externa que existe, né, tudo isso que existe por trás, que eu tentei dar uma esboçada aqui sobre essa contradição do capitalismo que não depende da gente, isso está forçando as pessoas, está criando uma pressão, né? E isso as pessoas só aparece ali, isso esgarça as relações sociais, né? Porque a gente vive vai voltando, vai dando aquela ideia de retrocesso da guerra de todos contra todos, porque eu preciso defender o meu. Então você vai tendo aí uma situação crítica, catastrófica também nesse nível social, né? Mas isso não impede, né? Não impede, é claro, e não significa que a política não tenha um papel importante. E que, claro, que o governo Lula vai ser muito melhor, né? Já mesmo nesse início, muito melhor do que um governo Bolsonaro, né? Você tem um outro tipo de gestão. Agora, até onde essa gestão política consegue ir para fazer mudanças estruturais, né? É esses dois planos de análise que a gente precisa ter, assim, que é como se fosse um mais a longo prazo e o outro mais no nível do imediato, entendeu? Não é porque a gente precisa dar respostas imediatas, né? Que ninguém questiona a dimensão que um programa Bolsa Família tem, né? Isso salva a vida de muita gente, de muitas mulheres. Então, ele tem um papel que ninguém vai questionar, né? Ninguém é louco de dizer que tanto faz como tanto fez, se tiver ou não. Mas isso já é, como você falou, um atestado mesmo do próprio sistema dizendo que não tem emprego para todo mundo, né? Porque se tivesse, eles não fariam um programa desse. Isso e como você falou, isso já é uma lógica que já é própria do capitalismo. Não, por isso que não existe o capitalismo sem existir o desemprego, sem existir a desigualdade, né? A questão social ela no capitalismo ela é produzida, né? É uma pobreza que é produzida. É diferente de sociedades pré-capitalistas em que ela era fruto de uma escassez de recursos, né? Hoje a gente tem recursos em abundância e pessoas em extrema pobreza, no mesmo nível, né? Então, essa que é o absurdo dessa sociedade. Então, até onde uma política, né, que é feita por um Estado, que aí também a gente poderia destrinchar melhor até o próprio Estado moderno, né?
ele ele nasce junto com o capitalismo. O Estado moderno ele nasce junto com a sociedade moderna e junto com o desenvolvimento do capitalismo. Então, ele tem um papel burocrático, né, e de administração dos trabalhadores, né, para nos conter. Nós, como trabalhadores, nós somos adestrados para ser trabalhador. E isso entra, inclusive, nessa reforma da educação que foi feita. Uma reforma completamente equivocada com fins de formação de mão de obra barata, né? Porque enquanto o ensino público está tratando de qualificar minimamente esse trabalhador sem uma reflexão filosófica, sem uma noção da sociologia, né, de como funciona essa sociedade. Então, você tem uma reforma que, como você falou, existem coisas que são imediatas, que devem acontecer imediatamente. E isso, eu entendendo aqui como uma crítica também ao governo Temer, que criou esse processo todo, e a gente vê uma dificuldade um pouco grande agora dessa revogação dessas reformas. E nós que somos da esquerda, né, que defendemos uma educação ampla, com formação humana, né, aos moldes das ideias de Paulo Freire, a gente vê isso como um retrocesso e como uma tentativa do capitalismo abater qualquer tipo de esperança de ascensão social de quem estuda num colégio público. Porque a gente vê algumas disciplinas sendo incorporadas que não têm, por exemplo, nenhuma utilidade na hora de você fazer um vestibular. Aí você vê o ensino particular investindo nessas pessoas que vão para as universidades, estudando as matérias que são necessárias ali na hora da prestação do vestibular, e você vê o aluno do ensino público sendo forçado a ter determinadas matérias que não foram consultadas, né, amplamente, não foram amplamente discutidas e debatidas com a sociedade. Então você vê tentando empurrar a goela abaixo, e o governo atual, o governo Lula, ainda não se prontificou de uma maneira mais enérgica em relação a isso. Então, enquanto essas esperanças que a gente vem depositando, né, no governo Lula, acho imprescindível e urgente que essas reformas, né, ou a reforma de uma maneira geral, seja combatida, seja revogada e que seja discutido, né, esse tema amplamente com a sociedade, para que nós possamos repensar essa situação do preparo do estudante para a vida, né, que não é com um projeto de vida que ele vai se preparar para a sociedade, né, é com discussão, com entendimento da sociedade. Você tira a sociologia, você diminui a carga horária de determinadas matérias que são essenciais para a formação intelectual, para o cidadão ativo ali, que critica a política, que tem ideias para poder modificar o seu cenário local, a comunidade, e aí você praticamente amputa a possibilidade dele ter uma ascensão através da universidade, porque às vezes uma única pessoa dentro de uma família que consegue chegar numa universidade modifica completamente a estrutura social da família que envolve ele ali, os pais, os irmãos, às vezes os filhos. E você, nessa luta, né, do capitalismo sobreviver, e as pessoas que fazem parte do governo lutando para que haja algumas perpetuações, né? Aí você vê essa reforma, você vê um governo anterior que trabalhou para que essa reforma fosse promulgada, que fosse expandida, como se isso trouxesse possibilidades de ascensão, né? O microempreendedorismo sendo estimulado de maneira arbitrária, sem você dar condições para essas pessoas terem crédito. Como é que uma pessoa vai ser um microempreendedor se ele não tem acesso a crédito no mercado, né? Como é que você vai fazer essa pessoa ter uma ascensão? É simplesmente você colocar uma pessoa para trabalhar por conta própria, sem dar nenhum direito, sem dar nenhum benefício, enquanto a pessoa que tem terras, que tem bens, ela tem um acesso aos créditos, né, do mercado de maneira quase que ilimitada. E aí você vê algumas pessoas saindo na frente,
como antigamente, as pessoas que tinham terra tinham poder. Agora, quem tem acesso ao financiamento, ao crédito de mercado, eles têm poder e podem fazer o que eles quiserem, porque dentro da lógica do mercado, o mercado sempre vai se apropriar daqueles que têm o capital, porque o sistema capitalista ele se baseia a partir disso, né? Então, a reforma do ensino médio é uma dessas coisas que você falou, que devem ser revogadas com urgência. Então, aqui, fica o nosso apoio todo ao governo progressista, às ideias progressistas, mas também nós somos críticos ao sistema que se instaurou. E nós temos essa crítica, acredito que Lana vai concordar comigo, quando eu digo que é urgente que essa reforma seja revogada e que seja discutido, que nós precisamos ampliar, né, o debate para que as pessoas que estão sendo afetadas e toda a comunidade que, além de representar essas pessoas, também luta, porque a comunidade acadêmica, em sua grande maioria, nós de humanas, não fazemos parte desse sistema de mercado, porque nós também não temos crédito no mercado. Nós também somos trabalhadores, pesquisadores e temos as nossas atividades produtivas, claro, em instâncias diferentes, mas que temos uma dificuldade muito grande em ampliar a nossa condição social ou simplesmente viver com dignidade, porque muitas coisas nos são negadas. Mesmo que nós tenhamos mais privilégios que um trabalhador que é braçal ali, que o seu trabalho é braçal, que recebe um salário mínimo, que tem suas dificuldades por ter que pagar aluguel, que tem suas dificuldades por ter que sustentar uma família, mulheres e homens. No Brasil inteiro, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muito isso, né, essa dificuldade. E uma crítica social que é feita por essas mídias, né, é como se os benefícios sociais de transferência de renda fosse uma esmola, e essa esmola dada com muita dureza, porque ela é resistida, porque as pessoas, através dessas mídias de ampla divulgação de ideias, às vezes, como você falou, fascistas, ideias retrógradas, elas promovem eu digo assim, alguma falta de conhecimento, porque o algoritmo ele está aí para fazer com que as pessoas consumam aquele produto. Então, uma pessoa diz lá, o cara do Bolsa Família, ele tem um benefício, ele não precisa de trabalhar para poder ganhar aquilo ali, é só ter filho. E essa ideia vai sendo promovida e promovida. Quando você vai ver, o fulano da esquina está conversando sobre isso. Na escada do seu andar, tem alguém comentando sobre essa questão e defendendo essas hipóteses que às vezes um dia até fez parte da vida dela, mas como ela superou, ela venceu no mundo capitalista, ela acaba deixando de lado essa discussão e essa crítica. E o olhar que era sensível se torna perverso. Você tinha antes um olhar sensível, não, eu preciso disso. Agora você já superou, você já melhorou, então as outras pessoas também podem melhorar, né? Porque não se leva em consideração cada especificidade de cada pessoa, né? O olhar é generalizado. Se eu conseguir vencer, fulano de tal também consegue vencer trabalhando, sem nenhum escrúpulo disso, né? Como se as coisas acontecessem simplesmente pela pura vontade das pessoas, o esforço, né? Enfim, queria que você fizesse as suas considerações finais. Né? Passou rapidinho, né, o tempo. É. Essa ideia, né, que você está trazendo agora, desse moralismo, porque na verdade é isso, né, um moralismo em torno dessa questão do trabalho, né, e isso para a gente é muito dado, é muito natural, né, e o que eu tentei trazer aqui foi mesmo para a gente tentar problematizar, né, o que significa esse trabalho, né, para a gente, principalmente quem já tem, né, uma iniciação nesse debate mais marxista das contradições do capitalismo, né? E porque são essas pessoas, são esses movimentos da esquerda que estão tentando acirrar a luta de classes, né, e defender esse lugar da classe trabalhadora, defender melhores condições de trabalho, né, e isso é muito, muito legítimo e muito importante, né, mas a gente precisa também pensar, porque
é isso, qual a possibilidade de ascensão social dentro dessa conjuntura econômica, né, e política, porque uma coisa está atrelada à outra, até onde a gente consegue proporcionar essa ascensão social por meio do trabalho, né, de uma maneira plena, como uma boa parte da esquerda ainda acredita que seja possível, né, a partir de um breve período que a gente teve no Fordismo, ali no meados do século XX, sendo que a gente, como Brasil, nem isso a gente viveu, né? A gente não teve uma realidade de pleno emprego aqui, isso sempre foi interditado para a gente, isso nunca aconteceu. Né? E agora é a mesma coisa, quando o capitalismo começa a colapsar, né? A entrar nesse movimento de desintegração, as periferias vão ser as primeiras a sofrer, né? Sim. Porque o capitalismo central ele exporta a crise dele, ele exporta os problemas, né? Então vão ser os últimos a sentir. Mas a gente já tem os países desenvolvidos sofrendo também crises, né? E esse escalonamento agora da guerra que a gente está vivendo também, Rússia e Ucrânia, isso tem muitos sentidos, muitas implicações econômicas, né? Isso, a questão só de um país da Ucrânia entrar na OTAN ou não é só uma pontinha, né? Existe todo um movimento dos Estados Unidos para não perder a hegemonia dele, né? De tentar não permitir uma aproximação da Rússia com a China, né? Que a China é uma grande potência agora econômica, assim, que também está em crise. Então a esquerda precisa pensar, não vou trazer aqui outros assuntos não, mas fica para uma próxima live. Mas é porque me preocupa muito essa questão, o debate entre a própria esquerda, sabe? Porque é quem tem uma possibilidade, assim, de justamente por entender essa contradição mais fundamental, né? Essa essência do capitalismo, por entender que essa desigualdade é produzida, né? Então a gente tem que tentar dar respostas para o imediato, como você falou, apoiar, né? A gente votou no Lula não porque a gente acha que é a solução, mas porque dentro desse cenário que a gente estava era o mais próximo, né, de tentar dar um oxigênio para a gente, mas a gente também tem que ser crítico e também talvez não pensar em outras alternativas, sabe? Existem movimentos sociais muito interessantes, você tem um MST, né, que tem formas de se organizar até que passam por fora, tentam passar por fora do Estado. Né? A gente tem que saber que o Estado ele tem limites também para administrar essa crise. Né? Mudanças estruturais, a gente por dentro do Estado, isso também é uma questão. Né? Se a gente vai continuar brigando por isso, para o Estado legitimar, porque, na verdade, o Estado está aí para legitimar a gente como trabalhador, né? Seja o assinada ou seja o precarizado, seja o autônomo. Né? Teve até uma pesquisa aí que mostrou tem um monte de CNPJ. Quantos CNPJs tem que não tem um funcionário registrado? A gente tem que ver até onde a gente vai a gente fugir de uma estadolatria, sabe? Que existe um pouco em torno da esquerda, de achar que tudo é situação. Existe, de fato, uma crise do Estado, porque se você tem... O recurso do Estado já não é o mesmo. O Estado não é uma fonte de recursos inesgotável, entendeu? De fato, existe gente que está lucrando em cima dessa crise. Claro, a burguesia, quando puder defender o deles, eles vão defender. Não estou dizendo que a gente não, que é tudo a mesma coisa, classe trabalhadora e burguesia, para patrão e empregado. Mas a gente também precisa pensar que nós somos classe trabalhadora por quê? Eu sou classe trabalhadora, eu defendo, né, aqui a gente até acabou não conseguindo entrar nesse debate de classe, né? Porque no meio desse desemprego estrutural todo, até a própria ideia de classe ela vai se perdendo, entendeu? Quando você organizar um movimento
em torno dessa ideia de classe, isso não significa muita coisa para muita gente, entendeu? Não se identificam, né, com aquela classe, eles acham que a ascensão está próxima e pode modificar a sua estrutura social e mudar de classe, e não entende uma outra como um confronto direto ali, né? Porque você tem uma previdência social, por exemplo, explicar a importância de defender uma previdência social, sendo que muita gente não está nem inscrita, não é nem segurado para poder entender o que isso não significa nada para muita gente, né? Você tentar organizar uma greve geral, muita gente nem é carteira assinada, greve geral como é que eu vou tentar? Então, assim, a gente precisa... E essa problematização do trabalho, eu acredito, né, que tem uma potência, que talvez, ao invés de a gente explorar, né, que a gente defender o trabalho, a gente tentar entender o trabalho como aquilo que precisa ser subvertido para a gente, de fato, alcançar uma emancipação. Talvez a gente mostrar para as pessoas, né, construir uma problematização sobre o trabalho, alcance mais as pessoas, né, elas se sintam... O trabalho já virou esse lugar de tanto sofrimento, e que isso foi uma coisa histórica construída também, que é um sacrifício necessário, e a gente aceita isso, né? Então, talvez a gente problematizar por aí, assim, né, do que é o trabalho, porque a gente é classe, como eu ia falar, nós somos classe trabalhadora porque fomos impostos, né? Com certeza. A gente não escolheu, a gente simplesmente se tornou e a gente defende a nossa sobrevivência. Mas a gente também não precisa tomar esse lugar, né, que é como se fosse uma projeção e a única possibilidade, o único modo de vida, né, essa centralidade do trabalho, a gente organizar a vida em torno de um trabalho, né, é só para a gente tentar pensar que isso, por mais que pareça natural, isso também foi socialmente construído. Esse lugar do trabalho. Trabalhar é algo da natureza humana, né? Essa atividade que tem a finalidade de gerar dinheiro, independente do conteúdo dela, a gente não presta mais atenção no conteúdo da atividade, o que importa é ganhar dinheiro. Isso é natural, assim, é nesse sentido que foi a minha tentativa aqui de problematizar, não sei se alcancei, pelo menos em parte, e vamos deixar aí, tem algumas reportagens que eu separei, que são bem curtinhas mesmo, que é mais fácil para quem tiver interesse, né? E tem um outro texto que é mais, justamente fala sobre esse manifesto contra o trabalho. E é bem interessante também, mas é mais extenso para quem tiver disposição. Mas é isso, vou finalizar e te agradecer, que foi super, super legal, nem vi o tempo passar. Se deixar, a gente fica aqui até a tarde aparecer. Eu queria te agradecer, te dar os parabéns pela sua pesquisa. A gente sabe que é uma pesquisa que está em andamento. Eu queria te convidar já, daqui a um ano, você trazer novas questões, daqui a um tempo, né? Não precisa ser um ano, mas daqui a um tempo você trazer novas questões relacionadas à sua evolução da pesquisa. Eu tenho certeza que quem curtiu, quem assistiu isso até o final, ou que pegou alguma parte específica de algum assunto que a gente abordou aqui, vai ter a curiosidade de entender como é que a sua pesquisa está caminhando, né? Eu queria parabenizar você mais uma vez e deixe o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente sempre está produzindo algum tipo de conhecimento aqui com bastante rebeldia, que esse é o lema do nosso canal, conhecimento com rebeldia. Galera, um abraço. Lana, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever no canal. Dá seu joinha no vídeo, comenta, compartilha com aquela galera que você conhece. Valeu, tchau.